Olá, gente! Eu sou a Aniele Krause, designer de moda e artesã. Gosto demais de trabalhos manuais e por conta do meu trabalho eu comprei uma Scanicult. Isso, gente, não trabalho com papel, eu trabalho com tecidos, mas eu percebi que a Scanicult me proporcionaria várias possibilidades de cortar tecidos e outros materiais para compor os meus produtos. Esse vídeo é para justamente ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade ou que se encantaram pela máquina, mas não conseguiram ainda se adaptar a ela. Espero ajudar todo mundo, ok? Fiz esse grupo justamente para que a gente possa compartilhar, certo? E treinar o que o mundo hoje não está tendo, que é gentileza, né? Então vamos ser gentis umas com as outras, uns com os outros, para que a gente consiga produzir muito mais, ganhe uma grana extra, certo? Faça do artesanato realmente algo que traga renda para a família, né? E que assim todo mundo consiga ter sucesso. Scanicult é uma máquina que não é difícil de ser utilizada, ela é muito simples. A única coisa, assim, a única reserva, na verdade, que eu tenho é que ela é um pouquinho delicada nas configurações. Por quê? Porque nem sempre o manual tem razão, né, quanto ao material que a gente vai utilizar. O que eu quero dizer com isso? É que lá no manual tem uma tabela que a gente chama de tabela padrão, certo? Que indica pra gente quais são as lâminas que a gente vai utilizar, qual é o tipo de papel, qual é o tipo de material, enfim. O que está escrito lá na tabela simplesmente é uma referência de padronização, porque o manual tem que ter. Então, assim, a minha dica é que você consiga fazer os seus trabalhos, mas antes teste na máquina para ver se aquela configuração ela é ideal, ok? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso primeiramente, tá bom? A primeira dica e a mais importante é você pegar o manual da máquina e dar uma olhada. Esse manual, gente, eu acho que também deveria ser revisado, porque eu entendo algumas reclamações de umas amigas que eu tô trocando ideias, né? No WhatsApp e pelo Facebook, que elas acham um pouco complicado. Realmente, eu tive que ler mais de uma vez para poder entender o que o manual queria me dizer. Eu acredito que isso aconteça porque eles pegaram simplesmente a versão em inglês e foram traduzindo. Então eu senti que ele ficou um pouco, na verdade, sem sentido na hora de configurar a máquina. Mas enfim, existe aqui, ó, essa folhinha que vem junto com a máquina, que ela é muito bacana porque ela explica quais são os materiais que vêm, né, os acessórios que vêm acompanhando a máquina e para que cada um serve, tá? Então isso aqui é legal e também, ó, tem esse sitezinho aqui que é do Canvas, que é um programa que parece muito com o CorelDRAW, que ajuda a gente a transformar figuras em arquivos que a Scanicult lê, certo? Então você pode pegar qualquer figura e transformar no Canvas. Também não é tão fácil, mas também não é o fim do mundo, tá? É um programa simples que você consegue mexer com a prática, ok? Eu vou tentar também fazer alguns vídeos aqui para postar para vocês como eu aprendi, certo? Tem esse outro material aqui, ó, que vem nela, que ajuda a gente a entender as técnicas de patchwork e utilizar alguns padrões que estão na máquina, tá vendo? Para fazer trabalhos bacanas. Então aqui, na verdade, é um manual, ó, onde tem todas as figurinhas, né, que a gente pode utilizar na Scanicult. Esses daqui estão na memória da máquina, tá? Então para quem gosta de fazer patchwork, trabalhos com scrapbook, é bem legal. Eu assim, fico testando várias coisas e vejo que é super bacana mesmo, porque às vezes você está começando e não pegou os macetes ainda, então já tem uma coisa pronta lá para deixar você um pouco mais à vontade com a máquina e ir treinando. A máquina também veio com esse super manual, ó, o meu tá meio amassadinho já, porque eu já li e reli, tá? Esse manual que eu falei no início, ele é um pouco complicadinho da gente ler e entender, porque ele não segue um padrão de organização, na verdade ele vai falando várias coisas ao mesmo tempo, aí você tem que ir
mudando de página para página para poder entender qual é a lâmina, qual é o processo, tá? Eu acho que poderia ser mais simples, mas enfim, né? Esse é o nosso manual e aqui dá todas as informações de configurações e cuidados com a máquina. Essa parte dos cuidados eu acredito que é a mais importante, porque a máquina não é uma máquina baratinha, né? É um investimento um pouco alto. E eu já vi muitos tutoriais de pessoas fazendo a utilização dos materiais da ScannyCut de uma forma que eu acho que prejudica. Prejudica a máquina porque você às vezes tem cola demais na esteira, às vezes você suja a parte interna da máquina com cola e isso, gente, vai fazendo com que a máquina comece a desalinhar, comece a dar problemas, comece a puxar de forma errada a esteira. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a utilizar o manual ao nosso favor. Então, eu acho bacana, às vezes, a gente achar uma solução mais barata, tudo. É interessante a gente pensar, né, no momento de sufoco, perdi a minha esteira e agora como é que eu vou fazer? Eu acho legal a gente achar soluções, mas essas soluções elas são provisórias, é para você usar uma vez, outra, não para transformar isso numa rotina, certo? E deixando claro, tá? Eu não sou nenhuma afiliada à Brother, a Brother não me paga absolutamente nada para estar fazendo esses vídeos. Eu só acho que tem muita gente que se desencanta com a máquina por não entender o funcionamento dela. E eu fico super triste, porque eu sei que é um investimento alto. Quando você vai vender por um preço super baixo. Então você não compensou, na verdade, o dinheiro que você pagou, certo? Então, assim, vamos primeiro entender, né, o processo da máquina e tentar utilizar os materiais sem prejudicar a máquina, tá? Eu acredito que se você tem os materiais que são apropriados para a máquina, tem um motivo, né? E, enfim, certo? Essa é a minha posição. Eu acho que eu consigo fazer muitas coisas na máquina. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu cortei couro. E assim, a máquina está funcionando perfeitamente. Desde o comecinho, eu não me decepcionei com ela, certo? Mas eu realmente foquei em olhar os materiais que vem na máquina e utilizar o que o manual de instruções me indica, certo? A máquina vem com duas esteiras também, ó. Essa aqui, né, que é a turquesa, que a cola dela é uma cola mais fraquinha, digamos assim, tá? Não é uma cola de alta aderência. Ela serve para fazer coisas com papel, por exemplo, porque assim, se o papel adesivar muito numa esteira, o que acontece? Na hora que você vai tirar, ele rasga, né? Ele tem uma composição mais frágil, mais delicada. Então, essa aqui é mais indicada para isso. E a gente tem a roxinha, tá? Aqui, ó. Essa roxinha, ela é de alta aderência e por ser de alta aderência, ela consegue cortar, né, ela consegue adesivar materiais que precisam de uma cola mais resistente. Feltro, tecido, certo? No meu caso eu uso até para cortar o couro. Então, para isso que ela serve. O que eu descobri durante os meus testes? Que essa folhinha minha tá até cortada já, tá vendo que eu testei? Também vem na máquina. É uma folha que parece muito com papel contact. Aquele papel que a gente compra na papelaria mesmo, né? Na verdade não é um papel, é uma película plástica que eu não sei porque chamam de papel contact, acho que é porque é mais fino. Essa aqui, que vem na máquina, que é original da Brother, ela só se difere porque ela não é tão flexível e se eu fizer assim, ela cria um vinco aqui e quebra. Tá? Então é uma película plástica adesivada com mais resistência do que o contact, que a gente consegue adesivar e fazer com que com que esse material ele se encaixe nas superfícies e seja mais flexível, certo? Mas em termos de aderência, gente, é a mesma coisa. Eu não notei diferença, tá? Eu só senti diferença em termos de estrutura, porque esse aqui é mais rígido do que o contact. Mas o contact dá para usar muito bem na máquina. Por que eu estou falando isso? O manual diz pra gente que se a gente utilizar essa película aqui, ela vai aderir muito mais os materiais que a gente quer cortar, como um tecido, por exemplo, que
não esteja com o termocolante, certo? O meu já acabou porque eu já utilizei, né? Mas eu acabei comprando, tá? Vende no Mercado Livre, vende pela internet, um adesivo termocolante, que ele é super importante para a gente fazer cortes em tecido quando a gente quer fazer pet colagem, certo? Ó, se vocês olharem aqui, conseguem ver que tá brilhosinho? Esse brilho aqui é justamente o termocolante que eu adesivei antes de efetuar o corte. E inclusive eu escolhi cortar esse coraçãozinho cheio de curvinhas, ó, para mostrar para vocês que funciona muito bem quando eu utilizo o material correto, certo? Depois eu mostro para vocês o termocolante. A gente vai fazer o passo a passo de cada material que eu vou mostrar aqui. Isso aqui também é muito importante, né? Essa película ou papel contact é muito importante para a gente cortar feltro. Por quê? Também já olhei vários vídeos que as pessoas passam cola e aí colam o feltro lá na esteira. Gente, eu fiz isso no começo e eu vou te falar uma coisa, hein? Fiquei super chateada porque simplesmente eu acabei com a minha esteira. Eu deixei a minha esteira cheia de fiapos porque, para quem não sabe, o feltro é um material prensado composto de várias fibras naturais e sintéticas. E essas fibras, elas não são entrelaçadas, elas são prensadas mesmo com calor. E o que acontece? Elas saem com facilidade, essas fibras. Então, no momento que eu pego o feltro e coloco direto na minha esteira com cola, na hora que eu vou tirar, além de eu deformar todo o material, eu simplesmente sujo a minha esteira inteira. E aí eu vou ter que usar outros produtos que vão prejudicar a minha esteira. Eu já perdi uma, de tanto que eu passei, né? Porque eu não sabia. E aí eu fui pegando as dicas na internet. Passando acetona, passando um monte de produto que ele é... Como é que eu posso explicar? Ele retira não só a cola, mas ele retira as marcações necessárias para que eu consiga enquadrar a minha figura na minha esteira, tá? Não é à toa, vou pegar esse aqui que tá novinho, ó, que a nossa esteira ela é cheia desses quadradinhos, tá? Isso aqui são quadrantes que a gente utiliza justamente para colocar e encaixar as nossas imagens, tá? Para não ficar nessa de como é que eu vou fazer isso? Só escaneando? Às vezes eu quero utilizar uma folha inteira de papel sem desperdício, né? Vamos pensar que a gente vai ganhar um dinheirinho aí com artesanato e a gente não pode desperdiçar. Então aí eu perco essas referências, eu acabo perdendo a noção de quantos eu vou precisar fazer, qual é a medida, qual é a distância de cada um, tudo isso é planejamento. Então não é à toa também que a nossa esteirinha ela tem esses quadrantes, tá? É justamente para a gente conseguir planejar o nosso projeto e economizar material. Vamos começar nossos testes? A primeira coisa que a gente vai testar vai ser esse papel aqui, que é o Color Plus. Eu acredito que ele é 150 gramatura, tá? E por que eu escolhi o Color Plus? Porque ele é o mais indicado para fazer esses trabalhos de scrapbooking, né, e decoração. O que acontece? Esse papel Color Plus, ele é colorido na massa, ou seja, quando está construindo o papel, a cor também está impregnada na massa. E aí, quando recorta, não fica nenhuma parte branca, tá? Ele é bem estruturadinho, fica perfeito. Vai pegar o manual, lá na página 18, tá? Na configuração de corte, ó, a gente tem a tabelinha para poder selecionar a primeira configuração que a gente vai chamar de configuração padrão, certo? De acordo com o material, eu vou ajustando a minha máquina, ok? Então, ó, vou levantar a telinha com cuidado porque ela é sensível, tá? Ligar a máquina aqui e aí ela vai começar com essa tela inicial para eu escolher o que eu vou fazer, tá? Antes de eu fazer essa escolha, eu venho aqui em configurações para fazer os ajustes necessários da máquina. O mais importante aqui, além de estar em português, né, para facilitar o nosso processo, é eu ir aqui na segunda página, tá vendo? Que diz velocidade, pressão de recorte, velocidade de desenho e pressão de desenho. Como eu vou recortar papel, eu vou utilizar essas duas funções primeiro, tá? Que é a velocidade de recorte e a pressão de recorte. Quanto mais veloz o meu recorte, mais produtivo eu sou. Porém, se o meu projeto tem muito detalhamento,
esse recorte pode deixar a desejar. Então eu preciso achar um meio termo para poder fazer esse recorte. No caso aqui, a máquina vem configurada com o número 3, então eu deixei, que é uma média, né? A pressão de recorte, eu vou olhar lá no meu manual para saber qual é a pressão que eu vou utilizar, tá? Então, para cortar papel, vamos lá ver. Ó, a configuração, tá vendo? Do papel, vamos ver. Papel leve, papel pesado, papel tecido e tal. Como eu vou com papel, eu venho aqui, ó, papel pesado, cartolina. É considerado papel pesado. Então, a configuração da minha escala, que no caso aqui, essa escala é a configuração da lâmina, tá 4, e a configuração de pressão tá 0. Então, vamos deixar aqui no 0 para ver se vai funcionar, ok? Pronto. Venho no padrão e eu clico em testar antes de fazer o meu recorte. Vou selecionar aqui um círculo, que eu acredito que curva geralmente corte um pouco mais difícil, né? O corte é mais difícil. Vamos lá, curva definir, certo? Vou arrastar essa figurinha para cá e aí eu vou passar para a minha esteira. Vou pegar essa minha esteira, gente, que é a esteira que eu estou utilizando já há um tempo, que é a esteira roxinha, tá? Para papel eu posso utilizar tanto a roxinha quanto a turquesa. Lá pelo manual diz que tanto faz. Vamos adesivar aqui, tá? No meu kit vem essa espátulazinha que ela serve também para eu fazer, ó, a pressão do material. No caso aqui eu estou utilizando, tá vendo? A minha esteira sem o contact, tá? Sem o adesivo. Por quê? Porque o papel puxa demais e aí pode danificar o meu papel de scrap. Então adesivado está. Vamos lá puxar essa esteira. E vamos aqui, ó, para escanear antes de cortar, porque eu preciso saber onde é que tá esse meu papel, né? O scanner também serve para isso, para me ajudar. Vamos lá. Vai puxar. Sem pressa, né, gente? E aqui, olha onde está o círculo. Eu vou trazer esse círculo para esse cantinho aqui só para facilitar a vista do meu teste. Ok? Beleza. Então eu vou dar um ok aqui e mandar recortar. Vamos ver. Ah, esqueci da lâmina, gente. Olha a biruta. Antes de cortar, eu preciso ajustar a lâmina, certo? A lâmina, ó, o manual me diz que para eu poder mexer na lâmina, eu preciso primeiro fazer o ajuste dela, colocar toda a ponta para fora, tá? O máximo dela é o 12, ó, então eu preciso colocar toda essa ponta para fora, para depois fazer o ajuste de acordo com a tabela indicativa, tá? Como a gente está testando, ela pediu para a gente usar a ponta da lâmina 4 com a pressão de recorte 0. Então, venho aqui. Ok. Vamos lá, já fiz todo o processo, agora eu vou mandar recortar, né? Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se recortou. Tá vendo, gente? Ó, quase cortou o papel, mas não cortou. Isso significa que a minha lâmina pode estar até bem ajustada, mas a minha pressão de recorte não está. Então, eu vou ajustar tudo de novo. Vamos colar aqui direitinho. Certo? Para que não repuxe. Vamos lá. Eu volto aqui nas configurações, venho para o ajuste de pressão de recorte, vou tentar colocar a mesma pressão que está ali, certo? 4, vamos ver se vai funcionar. Eu vou voltar aqui para escanear de novo, porque eu preciso ver um outro espaço, né? Vamos ver onde está esse papel, né? Esse material.
tinha feito bem aqui, eu vou fazer aqui do ladinho agora, tá? Vamos lá, dá um ok, recortar. Vamos ver se com essa pressão recortou. Tá? Ainda não, ó. Observem que tá marcado, consegue ver? Tá marcado aqui, mas não vazou. Quase vazou, tá? Então eu vou ajustar novamente. O teste é desse jeito, tá? É testar mesmo. Pra ver o que fica melhor. Com o tempo vocês vão fazendo isso naturalmente. Puxar mais pra cá agora. Deixa eu vir aqui. Vou deixar a pressão de recorte 4 mesmo. E vou aumentar um pontinho a minha lâmina. Então tava 4. Vamos lá aumentar para 5. Então eu boto toda a lâmina para fora e retorno, tá? Para a numeração que eu quero. Então aqui eu aumentei para 5 agora, para ver se vai dar certo. Vou escanear de novo o papel e fazer o teste. Deixa bem aqui no cantinho. Ok, vamos lá recortar. Vamos ver se dessa vez, ó, ela cortou, viu? Corte perfeito. Ou seja, não adianta eu chegar e definir qual é o corte, dizer para vocês assim, olha gente, façam a configuração tal, porque às vezes não dá certo. O ideal é você testar realmente, tá? Então a configuração da máquina que tem teste, que diz testar, é justamente para isso, para você ajustar. E cada projeto é um projeto. A minha máquina vai funcionar de um jeito, porque o material que eu estou utilizando é um. Você em casa vai utilizar outro material, às vezes é o mesmo tecido, mas a gramatura dele é diferente, é o mesmo feltro, mas a gramatura dele é diferente, é o mesmo papel, mas a gramatura dele é diferente, certo? Então você precisa testar para poder definir o corte para ficar perfeito, ok? Espero ter ajudado com esse corte. O próximo vídeo vai ser cortando o tecido com o termocolante e sem o termocolante. Tchau!